Olá, as pessoas estão entrando. Boa noite. Jamile entrou. Pronto. Vamos ver se vai dar tudo certo. Oi, Boa noite, João. boa noite, Jamile. Tudo bom? Tudo bom? Então, estamos aqui essa noite de segunda-feira. Aqui em Belém está um pouco chuvoso. Eu não sei como é que está em Altamira. Nublado e muito Tá nublado. quente. Pois é, aqui estava chovendo. Eu até estava preocupado com a internet se ia dar, mas eu acho que até agora está tudo bem. A gente vai tentando Eu aí, o também. pessoal que acompanha, né? Se por um acaso cair ou travar, a gente volta. A ideia é que a gente possa aí fazer um bate-papo sobre a importância da saúde mental, sobre a saúde da importância psicológica, sobre a importância da saúde física, principalmente nesses tempos de pandemia, né, trocar, fazer um bate-papo tranquilo e também abrir a possibilidade no final para algumas perguntas, né, algumas dúvidas, algumas colocações. A gente sabe que o tempo é curto, porque o Instagram ele corta, né, as lives depois de um tempo, mas a gente vai tentando. Então, as pessoas que já me seguem já sabem, né? Meu nome é João Jorge, eu sou psicólogo e advogado, trabalho já aí há 12 anos, né, nas políticas públicas, com pessoas em situação de violação de direitos. Já conheço bastante o estado do Pará, né? Conheço muito bem a Transamazônica, que também é a minha região. Conheço bem aqui o Nordeste do Pará, que é a região onde eu estou agora, o Sul do Pará, também a região do Tapajós, além de já ter conhecido algumas outras cidades, estado com outras pessoas discutindo e abordando os temas que eu trabalho. E aí, conversando com a minha queridíssima colega, amiga, né, conterrânea, a gente precisa falar sobre isso, né? A Jamile também já tem uma experiência, né, na educação física, também atua na área da saúde, e aí Formada já tem algum tempo de educação, na educação física, me formei pelo Estado, pela UEPA, mas há 4 anos eu atuo diretamente no Pilates. Eu fiz pós em Pilates e eu trabalho com estúdio, agora só mais com o Pilates, né? E assim, João, o que eu pude perceber durante essa pandemia que está acontecendo é que a gente não tem mais rotina. Nós tínhamos a rotina de acordar, tomar um café e trabalhar, voltar e continuar fazendo atividade, ir para academia, e ver a criança, e pegar a criança na escola. Essa era a maioria das pessoas que tinham essa rotina, né? E acontece que quando houve o distanciamento, o isolamento social, nós paramos, o mundo parou, né? E aí a gente não tá mais tendo essa rotina, não existe mais isso. O que eu vi um dia desse um meme até interessante que falava assim: eu tomo café na hora do almoço, eu janto, eu almoço na hora da janta e eu durmo 3, 4 horas da manhã. Isso não é, né? E aí acaba que a pessoa fica ociosa, a preguiça fica preguiçosa. Então, durante esse tempo, é imprescindível nós termos uma rotina, nós acordarmos, mesmo que a gente não vá trabalhar, mesmo que a gente não vá fazer as nossas atividades que fazíamos durante diárias, né? Mas temos que ter essa rotina. E outra coisa muito importante, nós temos que colocar algum tipo de exercício, de atividade física na nossa rotina. Temos que ter uma rotina de atividade física, tá? Porque acaba que como a gente passa o dia todo ociosos, né? E ficamos propensos a ter mais preguiça. Porque o ser humano, ele já é meio preguiçoso, é meio acomodado, né? E acaba que a gente fica um pouquinho mais preguiçoso. E aí é que a gente quer fazer, maratonar aquela série da Netflix, aí passa 6 horas deitado naquele sofá, que já tá grudado, já tá a marca do bumbum da pessoa.
Aí passa o dia todo na frente do computador, querendo terminar aquele jogo, né? Ou se não fica muito tempo deitada, eu vou levantar depois e fica preguiçoso. E isso para o nosso corpo não é bom. Aí você começa a sentir dores, e dores ali, dores aqui, aí vai ficando com mais preguiça ainda, na é verdade? É Sem contar que complicado. existem, como você falou inicialmente, né, essa alteração da rotina, né, a falta de rotina, a alteração na rotina de trabalho, altera também Isso. o teu próprio metabolismo, né? A própria estabilização, né? Dos teus neuroreceptores, e isso traz também consequências não só para a sua saúde física, como para a sua saúde mental. Agora, eu só queria pedir, né? A Elo acabou de entrar, deixa eu dar um tchauzinho aqui para ela. Às vezes eu não consigo ver todo Hello, seja mundo, bem-vinda. mas compartilhem, né? Quem estiver assistindo, achar interessante esse tema, compartilha com os seus contatos para a gente poder atingir o máximo de pessoas possível, porque, querendo ou não, são orientações que, de repente, para você já até saiba, enfim, mas tem outras pessoas que às vezes querem buscar e a gente está aqui com Quero pessoas, saber. né, que tem experiência, então aqui, né, pensando em contribuir. Eu vou então iniciar, né, a minha parte, Jamília. Eu fiz assim minimamente um roteirozinho de forma breve, Muita né, coisa, tranquila, muito extenso. porque é muita coisa, então eu fiz resumidamente para passar a mensagem, não ficar cansativo, as pessoas poderem, né, enfim, pegar e poder Se quiser fazer interagir. pergunta, fique à vontade. Isso, que a gente possa interagir no final, né? E de repente, se render, a gente faz uma segunda vez, não tem problema nenhum. A gente está em tempos de isolamento, aqui em Belém, Altamira não está, mas Belém está em lockdown, né? Então a gente realmente não está nem podendo sair. Então, vamos trabalhar aqui em casa, produzir conhecimento e trocar informações. Então, em termos de saúde mental, de saúde psicológica, o que eu poderia colocar hoje, né, para as pessoas que estão nos assistindo e até fazer um link com a saúde física também. É sempre muito importante a gente pensar nas medidas de prevenção, nas medidas de intervenção e no tratamento em si. Né? Então, enquanto prevenção, é muito importante a pessoa ter o autoconhecimento, né, ter uma percepção de si. Como é que eu estou, como é que eu estou, como é que eu era, como é que eu estou nesse momento de pandemia. Isso é extremamente importante para você poder ter a sensibilidade de poder perceber os sinais e sintomas de algum tipo de adoecimento. Então, nesse momento, né, onde a gente precisa prevenir os agravos, se você de repente não tem se sentido bem, é importante você ficar atento. Então, comer bem, dormir bem, se alimentar, né? Nesse momento é um momento que, né, você estava falando como a gente Muito altera o importante. ritmo, né? Então as pessoas ficam geralmente muito ansiosas e aí comem bobagem, comem fora de Come horário, mais. comem mais do que deveriam, né, em horários não adequados, e aí também não, já estão com o metabolismo um pouco mais lento, não estão praticando nenhuma atividade. Então é muito importante você ter essa noção de você poder estar bem, né? E poder fazer coisas sem dúvida que te dão prazer. Eu sempre falo na questão, né, do prazer. E nesse sentido, o prazer social, o prazer familiar, o prazer dos amigos, ele está um pouco prejudicado por conta desse distanciamento, por conta desse isolamento. E aí você precisa encontrar outras estratégias. E aí, sem dúvida, fazer uma boa leitura, assistir programas, né, que possam te trazer algum tipo de prazer, uma comédia, uma ação, talvez um romance para quem gosta, e aí conteúdos realmente que te acrescentem. É sempre E importante ter tem isso em mente. Então, valores, é conhecimentos, sim. isso. Como eu estou falando, a gente ainda está pensando aí na estratégia de prevenção. Como a gente, num contexto, né, geral, antes da pandemia, eu poderia dizer que você, né, enfim, poderia também procurar ajuda, de repente, de forma preventiva, também do auxílio de algum profissional. É como você fazer exames de rotina, né? Você vai ao médico, você faz os seus exames de rotina, para ver se está tudo bem, pelo menos de 6 em 6 meses.
Com a psicologia, né, com a saúde mental, com a saúde emocional, com a saúde psicológica, não é diferente. É importante você também se prevenir. Só que como a gente está em tempos de isolamento, não tem como, de repente, fazer também esse acompanhamento com o profissional. E aí, nesse sentido, nós temos a oportunidade, pelo menos do ponto de vista da psicologia, alguns profissionais e alguns aplicativos que estão disponibilizando atendimento online. E aí eu recomendaria, inclusive, o próprio, né, governo do estado disponibilizou uma plataforma de forma gratuita para atendimentos pontuais que as pessoas podem estar procurando, de forma também não só preventiva, como interventiva. Né? Então, a ideia é que a gente possa realmente garantir essa homeostase, né, esse equilíbrio das coisas. Passando por uma segunda fase, que já seria o momento de intervenção, e aí ela já faz o link, né, com atendimento psicológico, com a psicoterapia, é sempre muito importante levar em consideração que é quando realmente se esgotam as possibilidades. É aquele momento onde você procurou todas as alternativas, você tem procurado seguir as recomendações, né? Não só que nós, enquanto profissionais da saúde, estamos dando, mas, enfim, os demais profissionais, médicos, enfermeiros, que estão aí também, né, na televisão, dando entrevistas, seguindo as recomendações, mas que não foram suficientes. E aí, de repente, é necessário fazer uma intervenção. É importante também destacar que já tinham pessoas antes do isolamento que já faziam acompanhamento em saúde, num CAPS, num CAPSI, numa psicoterapia, num atendimento psiquiátrico, e aí é importante você não perder esse momento, né, da intervenção. Entrar em contato com esse profissional e verificar se realmente existe, se tem como você manter esse atendimento online, essas consultas, você não deixar de identificar e falar sobre os sinais e sintomas daquilo que realmente você não está se sentindo bem. E por fim, né, a parte do tratamento, sem dúvida, ele é muito importante quando a gente fala de adesão, porque não adianta também você iniciar, e aí isso vale também para a educação física, né? Você começa e não termina, é aquela coisa, eu pago a academia 3 meses e não vou, Pois né? Mas não. a academia está lá paga, né? Ou o Pilates, enfim, ou o seu personal trainer, CrossFit. o CrossFit. É importante você ter, né, metas, você estabelecer objetivos, você tentar cumprir. E, claro, sempre estabelecendo ele dentro daquilo que você realmente pode fazer. Não adianta você querer dar um passo maior do que as pernas. A gente falava agora, né, de CrossFit, não adianta você se comprometer com CrossFit quando você não faz nenhuma caminhada, não desce nem a escada, né, da sua casa. Até, de repente, no shopping você vai de escada rolante ou de elevador. Então é importante você tentar adaptar as coisas para aquilo que realmente você tem É a oportunidade ou necessidade tem do elementos, estágio. isso, para poder cumprir realmente, né? Para não ficar também depois com aquela sensação de tipo, ah, eu não consigo, eu não dou Pressão. conta, se sentir pressionado, porque na verdade não é que você não dá conta, é porque você deu um passo maior do que a perna, né? Você assumiu o compromisso que de repente naquele momento você não tinha condições de fazer. E aí realmente o tratamento, ele é de fundamental importância. Todo o sucesso de todo e qualquer tratamento, ele não depende apenas do profissional. Você pode até estar com o melhor profissional do mundo, mas se você também não estiver comprometido com aquele tratamento, saber que vai ter altos e baixos, que vão ter obstáculos, que vão ter dificuldades, e você não levar isso, inclusive, para o próprio, né, acompanhamento, deixar isso claro para o profissional do que você está sentindo, a gente não vai ter como te ajudar. Né? Eu sempre deixo claro, né, quando alguém me pede alguma recomendação, eu queria uma recomendação, às vezes até de colegas, porque não podem ser atendidos por mim, e aí eu falo, olha, não tem a questão do melhor profissional, eu acredito que é sempre um feeling, né? Você vai com aquela pessoa, você faz uma tentativa e às vezes dá certo, às vezes não dá. Não tem problema nenhum. Não significa que o profissional não é bom ou que você não consegue. Talvez não seja, não tenha acontecido o que a gente chama de rapport, né, ou da empatia necessária. Você tem tranquilidade, oportunidade para procurar outro profissional. Eu tenho alguns relatos, né, de pessoas que falam assim: eu fui com um profissional, mas eu não gostei dele, então nenhum para mim presta. E não pode. E eu acho que não é muito diferente. Generaliza.
Não generaliza. E isso não é diferente na educação física. Às vezes você vai, né, com um profissional que você não gosta do jeito que ele aborda, né, e aí você desiste, e fala assim, nenhum então presta, então eu não dou certo com isso, não vou tentar. Não, continua, existem Eu não muitos, vou muitos bons conseguir. Tipo profissionais. assim, eu Ou, não vou conseguir ou então coloca emagrecer. essa barreira, né? A barreira é horrível, porque ela já Isso, chega a assim, tipo, eu barreira. não consigo, eu já tentei com vários, nenhum deu certo, nenhum consegue. Calma, vamos por parte, né? Sempre é importante a gente ter esse compromisso com a mudança, com o cuidado, com o bem-estar. O que a gente não pode realmente, nesse momento principalmente, é se imobilizar, é ficar imóvel. E aí, nesse sentido, já fazendo o link, né, para poder falar de educação física, por favor, Jamile, como se movimentar, como fazer então para cuidar da saúde física, né? Como é que a gente pode nesse momento, mesmo eu estando, né, tentando manter minimamente a minha sanidade mental, tentando manter o meu equilíbrio emocional, com tudo, com todas essas notícias ruins que estão acontecendo no cenário político, no cenário econômico, enfim, na saúde, como é que eu posso manter a minha qualidade de vida, a minha saúde física? Então, para começar, nós temos que ter uma coisa. A nossa saúde física, ela é ligada com a nossa saúde mental. Se eu estou bem aqui, eu estou bem aqui. Se eu estou bem aqui, eu também estou bem aqui. Como eu falei, nós temos que manter uma rotina. Gente, vamos incluir exercícios. Mas, Jamile, meu Deus, eu não consigo subir a escada do meu prédio. Como é que eu vou fazer uma caminhada? Como é que eu vou fazer um funcional, uma coisa? É movimento. O nosso corpo, ele foi feito para se movimentar. Então, não é para ficar parado. Não podemos ficar parados. Eu sei que o que está acontecendo realmente, esse isolamento, não é bom, nós não podemos sair, porque querendo ou não, as nossas atividades físicas sempre é em grupo, né? É melhor em grupo, porque um estimula o outro, um ajuda o outro. Bora, vamos se encontrar, vamos fazer aquela caminhada, no final do dia todo mundo se encontra, faz aquela caminhada, conversa, fofoca, né? Aquela coisa boa. Tá, legal. Agora não existe mais isso. Mas temos uma garagem na casa, temos a garagem do prédio, nós temos um sofá na sala que não serve só para deitar, nem para sentar. Ele serve para alongar, tá? Para subir e descer no sofá. Já que mora num prédio, sai do elevador. Durante esse tempo, vamos sair um pouquinho do elevador, vamos subir as escadas. Nossa, Jamile, mas eu moro no 15º andar. Vai devagar, vai no teu ritmo. Uma coisa que você falou é que começa uma coisa, muita gente começa uma coisa e não termina, né? Depende muito da gente. Se eu quero começar a fazer uma atividade física, não adianta eu pegar o melhor profissional de educação física e pagar ele para. Não, eu quero, porque eu quero isso, quero aquilo. Depende de mim. É aqui também, ó. É o que eu falo, físico ligado com mental. Depende de mim. Se eu não falar assim, eu vou conseguir, eu vou dar o primeiro passo, não adianta, gente, não adianta. Uma coisa que acontece muito nessa parte, assim, de emagrecimentos, né? A gente como a gente, ser humano é meio acomodado, acaba que eu quero emagrecer em uma semana, quero começar uma dieta e eu já quero perder 30 quilos em uma semana. É, Aí vai lá com o personal da academia, chega lá, eu quero emagrecer tanto. E assim, tem muitos profissionais que vão falar a verdade, olha, você tem que fazer isso, aquilo, assim, assim, assim. Vamos no endocrinologista, vamos no nutricionista também para ajudar e tal. Mas não, aí a pessoa, ela não, a pessoa fala que não quer. Não, não vai, infelizmente não vou poder fazer isso com você agora, mas lá na frente, mas ela não quer. Ela fala assim, eu quero agora. E a gente também é imediatista, a gente quer agora, agora e pronto, né? Tem isso também, quando a gente não recebe o que a gente espera, a gente desanima. Aí começa a procrastinação, né? O desânimo também, ele causa muito, assim, preguiça, né? A gente fica meio preguiçosinho. E com tudo isso acontecendo, aquela ansiedade, dá vontade de comer. Gente, não, calma. Quando começar a pensar nisso, respira fundo e vai caminhar. Caminha, caminha que ajuda. Eu falo isso, eu tô fazendo muito isso também, ó, tá dando super certo. Tente manter uma rotina de pelo menos 3 vezes na semana você fazer alguma atividade física. Uma caminhada, agacha, sobe, agacha, sobe.
movimenta. Importante também a alimentação, gente. Acaba que a pessoa come demais, fica muito tempo na frente do computador, na televisão, e fica comendo um monte de besteira. Evita. Esse tempo agora de isolamento, a gente está muito parado, muito parado. E realmente nós temos que, como a gente está mais parado, a gente tem que diminuir então na alimentação. Mas não vamos parar totalmente. Esse assim que eu queria muito que vocês entendessem. Não podemos parar. E não podemos parar de nos exercitar e nem de continuar olhando para frente. Tá? E temos sempre que olhar para frente, sempre que caminhar para frente. E outra coisa que eu queria falar que também que a gente tem que pensar numa coisa, seguinte. A pandemia aconteceu. E como é que você estava quando começou essa pandemia? Ah, eu estava X. Como é que você quer sair dessa pandemia? Você tem que sair melhor. Melhor como, Jamile? Como é que eu faço? Faz uma atividade física, organiza. Tem como organizar seu tempo, que mais você vai ter tempo, gente, para organizar as coisas na vida, da sua vida, né? Eu acho que também isso acontece, né, João, que você acaba, como você fica pensando muito na vida, fica muito ansioso e é propício a ter a depressão, né? Daí eu vi que muita gente também está acontecendo isso. Eu queria até aproveitar para colocar essa questão, né, que tu colocaste. Primeira coisa é a individualidade de cada um. Eu acho que às vezes a gente se esquece disso, quando tu falaste nessa busca pelos resultados. Eu procuro que os meus resultados sejam iguais ou parecidos com o do outro, quando na verdade cada corpo é único, para a disponibilidade, né, para a aprendizagem ou para o sucesso, ela é individual e ela leva um tempo. Algumas pessoas elas conseguem de repente num determinado tempo na academia com mais facilidade, outras demoram um pouco mais. E aí essa frustração ela precisa ser contextualizada dentro dessa perspectiva individual. No entanto, quando a gente está falando em tempos de pandemia, a gente tem a oportunidade justamente de ter uma noção maior do nosso corpo, maior de si. E aí eu queria até te perguntar o que que tu achas dessas aulas, né? Eu vejo alguns profissionais, conheço inclusive alguns, que eles disponibilizam, né, na internet, também online, eles ajudam a fazer alguns tipos de exercício. Tem algumas pessoas que utilizam também a dança, eu acho que, inclusive, eu acredito muito que a dança também seja uma forma, né, de você poder garantir algum tipo de atividade e também fazer de alguma forma com prazer, né? Principalmente quem gosta de dançar. Então, como é que tu vê também essas alternativas tecnológicas como sendo ferramentas que proporcionem uma maior adesão, uma maior prática, né, nesse momento de isolamento? Assim, João, pelo menos na nossa área, né, na minha área de educação física, de pilates, nós temos que nos reinventar, porque não tem como a gente continuar, não temos nem previsão para atender presencial, né? Então, online assim, a única alternativa que nós estamos tendo no momento. E assim, João, tá dando muito certo, tá? Eu tinha meus alunos no estúdio, como foi fechado, eu já estou fazendo aulas online. É muito bom. Tem ajudado muito eles, estou tendo uma resposta bem positiva nisso. Ai, alguns ficaram, ficaram não, ainda tem alguns alunos que ainda estão bem assim, receosos ainda. Ah, mas eu não sei mexer no celular, não confio, e se eu fizer errado, não sei o que e tal. Mas eu acho que vai também do profissional, ele tem que estimular e ter assim, muita criatividade, tá? É muita criatividade, verdade mesmo. Nós temos que nos reinventar. Eu, como profissional de educação física, como instrutora de pilates, você, como psicólogo, que você vai fazer atendimento online, né? Você não é a mesma coisa do que estar ali olhando nos olhos da pessoa, vendo algum movimento, alguma coisa. Não é a mesma coisa, claro. Mas a gente tem que abordar como é o que temos, nós temos que tentar ajeitar. No meu caso, está dando certo.
As pessoas estão gostando muito, meus alunos estão gostando muito, e eu vejo, Jamile, vejo como uma ótima alternativa neste momento. O É, online no é atendimento muito bom, está online, sendo muito importante. o grande problema para a psicologia é justamente a perda da observação. Né? A observação Hum, para a psicologia ela é fundamental. Os olhares, o corpo fala, né? Você percebe, às vezes, uma timidez, uma troca de olhares, uma forma, uma pausa. Né? E aí, querendo ou não, no atendimento online, quando você não tem a prévia do conhecimento presencial, ele traz essa perda dessa qualidade, no sentido de que, inclusive, também nós temos os próprios obstáculos tecnológicos. Então, trava, cai a conexão, chove. Então, pelo menos a experiência que eu tenho tido, né, nos meus atendimentos online tem sido nesse sentido, de pequenas dificuldades na barreira tecnológica que, enfim, acontece com todo mundo, né? Ainda mais aqui na região norte, que a gente tem uma questão climática que influencia bastante, e a própria perda de alguns objetos de observação. No entanto, eu não tenho percebido, pelo menos das pessoas que eu atendi, tantos prejuízos, né? Eu não percebi, pelo menos até agora, alguma falha ou alguma imperícia, né, da minha parte, ou até a própria disponibilidade do paciente. Pelo contrário, eu tenho percebido alguns até muita vontade pelo fato de ser online, né, de poder se expressar. A minha preocupação sempre, o que eu sempre oriento, é o cuidado com a questão do sigilo. Porque, querendo ou não, quando a gente está no atendimento presencial, a gente sabe que, de uma certa forma, você está protegido dentro daquela sala, né, dentro daquele ambiente do consultório. E quando você está, né, no online, eu não sei se tem outras pessoas ouvindo. Eu posso falar, por exemplo, do meu ambiente. Né? Eu estou aqui, eu sei que o que a pessoa está falando, só eu vou estar ouvindo. Mas eu sempre oriento ela, olha, é muito importante que você realmente fique num local que você possa ficar com sigilo, que é aquelas questões que você vai colocar, as orientações, inclusive, que você vai receber, que realmente elas vão ser sigilosas, que elas vão ficar realmente entre a gente. Então, são questões, como você falou, a gente precisa se adaptar para esse novo mundo, para esse novo cenário de pandemia, que eu espero também que passe logo, mas que não era tão distante, já era uma realidade, o atendimento online ele acontecia, a gente, e aí já fazendo um link, né, com o que você colocou ainda agora, nós temos pacientes que muitas vezes já só tinham como estratégia, né, antes da pandemia, a oportunidade de fazer o atendimento online por conta da sua própria condição psicológica ou de saúde. Então, por exemplo, pessoas com problemas, dificuldades de locomoção, né, que não tinham como estar saindo de casa, então elas só tinham como fazer online, ou home care, né, a gente indo até a casa dela. As pessoas que estão acamadas, né, fazendo um tratamento, aquelas pessoas que fazem tratamento de câncer ou algum outro tratamento, fizeram alguma operação recente, elas também acabam tendo que fazer só no online, né, ou também home care, agora não havendo a possibilidade do home care, só tem, né, o online. Enfim, e aquelas pessoas que às vezes já tinham algum transtorno psicológico. Então, a questão do próprio síndrome do pânico, então elas não conseguem sair de casa, e aí a alternativa delas realmente só era o online. A depressão, né, eu queria chamar a atenção para essas duas questões que você tocou, ainda agora, uma delas foi a depressão, e a outra questão é o suicídio. Né? E aí eu sei que a Altamira tem tido praticamente uma pandemia também, né? Muitos casos acontecendo. Eu vou falar sempre de modo geral, porque esse é um tema que a gente tem que ter muito cuidado. Falando primeiramente de depressão, a depressão, ela né, já muitos estudos científicos já apontavam a depressão como sendo o mal do século. Ele tem muito a ver com essa nossa sociedade capitalista tecnológica, né, com essas relações muitas vezes superficiais, virtuais,
sem muito entrosamento, né? Sem muita preocupação Uma com bolha, é, uma é bolha. uma preocupação muito maior com o ter do que com o ser, né? Então, isso tem como consequência, sem dúvida, a depressão. E aí é importante, só para diferenciar, eu não vou me aprofundar tanto nesse tema, até porque, enfim, senão a gente ficaria aqui horas falando, mas só para a gente ter noção é que é importante a gente diferenciar uma tristeza, uma melancolia, um luto de uma depressão, tá? Uma depressão é um quadro clínico de uma pessoa que ela apresenta sinais e sintomas muito específicos, né? Então isso é muito importante, que às vezes a pessoa fala, eu tô com depressão hoje, né? Não existe depressão hoje, né? Você está com depressão, você está durante um tempo, né? E aí, claro, aí tem os níveis. Pessoas com uma depressão mais leve, que aí você consegue manter, às vezes até sem medicamento, sem acompanhamento, mas você nunca, né, progride, você tem baixas, aí a tendência é, quando você justamente não tem uma intervenção ou um tratamento adequado, é ela ficar é, agravar, né, e ir para outros, apresentar outras é, dificuldades no seu dia a dia. Então é só importante fazer essa diferenciação. E a outra questão é em relação à ideação suicida ou até a prática, a tentativa, né, de suicídio. É muito importante porque geralmente esse ato, ele já é consequente, muitas vezes, de um quadro depressivo. Então, a pessoa ela já estava no quadro depressivo, às vezes de forma leve, que as pessoas achavam, não, ela estava triste, ela estava, né, assim, era o jeitinho dela mesmo, estava normal, acontecia isso de vez em quando, e aí quando vê ela, né, tenta o suicídio, ou muitas vezes até consegue se suicidar, e aí mas como foi? E aí a gente volta novamente lá naquele primeiro tópico que eu coloquei, a questão da prevenção. É muito importante, né, enquanto saúde mental, a gente ter estratégias de prevenção e, se possível, fazer esse acompanhamento psicoterápico. E aí, para alertar, né, quem está assistindo a gente, duas coisas que eu peço encarecidamente que vocês não façam, né? Quando alguém falar de depressão ou que tá até tipo assim, tô muito triste, né, não tô bem, porque às vezes a pessoa não usa a palavra depressão, ela usa outras palavras mais leves. Não fale a história do é falta de Deus, porque tenho Frescura. certeza, é frescura, mas principalmente essa questão religiosa. Por quê? Porque a pessoa que está passando por uma situação dessa, Jamile, 100% dessas pessoas, todas elas, a primeira coisa que elas buscam é a alternativa religiosa. Elas rezam, elas se ajoelham, elas fazem promessa, elas perguntam, Deus, tira isso do meu coração, elas fazem muitos apelos tentando apenas pela questão religiosa. Mas quando se trata de uma depressão, não apenas a religião vai dar conta. Vai ter que ter outras alternativas também de saúde, inclusive de saúde física, né? Você vai precisar também fazer um acompanhamento, de repente, com um educador, você vai precisar fazer com psiquiatra, você vai também fazer com psicólogo, você vai precisar de uma equipe multiprofissional te acompanhando. E aí, claro, sem dúvida, a parte religiosa, a parte espiritual, ela também vai ser uma das estratégias, uma das alternativas, né? Então, jamais fale isso com uma pessoa. O que você tem que falar é assim, poxa, bacana, você já procurou também um profissional? Você já procurou? Você tem que direcionar a pessoa, você tem que acolher que ela está num processo de depressão e orientar ela, porque se ela chegou a te falar que ela não está se sentindo bem, é porque ela está pedindo ajuda. E uma segunda coisa que eu gostaria de pedir também encarecidamente para quem está assistindo a gente. Evitem compartilhar quando acontece, né, uma situação de suicídio, uma pessoa que deixou carta, essas coisas,
não compartilhem, não compartilhem nas redes sociais, não compartilhem, né, em grupos de WhatsApp, não exponham fotos, porque talvez para você que está com seu emocional estabilizado, não vai ter tanto abalo, você vai até achar que está alertando, mas não está, porque muitas pessoas estão com depressão e quando elas veem aquilo, é o que a gente chama de gatilho. Elas se sentem fortes para dizer assim, ah, ele fez, eu vou fazer também. E aí você acaba tendo, você pode ver que tem uma pessoa que se suicida logo em seguida, quando aquilo ganha uma repercussão, logo em seguida você tem pelo menos 2 ou 3 mais casos acontecendo muito próximos, porque aquilo é o que a gente chama do efeito gatilho, né? E aí, volto a dizer, previna-se, não esqueça de fazer, né, os cuidados com a sua saúde, do bem-estar social, de bem-estar emocional, de manter relações positivas com as pessoas, de manter relações positivas no seu trabalho. Hoje, um outro fator que causa muito estresse, que tem trazido também alguns agravos, inclusive de depressão, é o ambiente de trabalho adoecido. É aquele ambiente que você vai e sai de lá pesado, carregado, aquela cobrança excessiva de chefes, aqueles colegas de trabalho que você, né, não se sente bem, que tem fofoca, que é um ambiente que realmente de muita competição ou de muita inveja. Isso não é salutar, isso não é saudável e é importante você também ficar atento para essas questões. Até é muito importante mesmo isso que você falou sobre essa parte do gatilho, de um incentivar o outro. É, gente, a gente tem que ter muito cuidado de como, o que a gente fala. Eu, como profissional na área de educação física, de pilates, muitas vezes nós somos psicólogos, né? Muitos alguns chegam lá e a aula acaba que, durante a aula, a pessoa conversa alguns problemas e fala assim, ai, nossa, agora que eu falei com você, me sinto até melhor. Ah, agora que eu fiz Pilates, eu me sinto melhor, me sinto mais confortável e tal. A gente também tem que prestar muita atenção, tem que ouvir mais, falar menos, né? Pelo falando da minha área de profissional, você tem que escutar mesmo, psicólogo, né? E a gente tem que escutar muito, a gente tem que saber como a gente vai falar com a pessoa, porque quem está com depressão, qualquer coisa que você fale, para você pode não ser nada, mas para ele pode ter um bilhão de emoções, um bilhão de coisas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente na minha área de educação física, a gente tem muito conversa com e muitas pessoas também acabam que elas confiam em você para falar os problemas dela, né? Você tem que saber ouvir. E deixa eu falar uma coisa aqui. Você sabe que a atividade física ela promove o quarteto da felicidade, né? Que são os 4 hormônios, né? A dopamina, a ocitocina, deixa eu ver aqui, a endorfina e a serotonina. É o quarteto da felicidade. E olha como isso ajuda também para quem tem ansiedade, para quem tem de pânico, para quem tem depressão. Isso ajuda muito, né, gente? Ajuda. Deixa eu falar aqui. Vamos começar a me ensinar as perguntinhas, João? Sim. Pessoal, eu deixei lá no meu Insta, gente, uma caixa de perguntas. Algumas pessoas fizeram umas perguntas para responder aqui na live, tá? A primeira pergunta é para o João. João. Aqui, é do Clay Song. Eu não sei, Clay Song, Clay. Ele fala aqui para a galera que tem facilidade em somar coisas negativas, qual dica que você dá para essa pessoa? Eu prefiro não falar especificamente, né? Eu prefiro falar de forma generalizada. Existem sim pessoas que têm, vamos dizer, elas são sensíveis o suficiente ou têm empatia suficiente para poder absorver, né, o efeito, vamos dizer, Bob Esponja, né, você absorver aquela energia, aquelas notícias, aqueles sentimentos que estão ao seu redor. E muitas vezes isso não necessariamente fica muito claro na experiência emocional, ela acaba ficando muito mais visível na experiência corpórea, né? Então você às vezes é uma dor de cabeça, né? Uma fadiga, manchas
na pele, enfim, você vai, é o que a gente fala de somatizar. É uma somatização dos problemas ao redor. E tem aquelas pessoas que são com os seus próprios problemas. Os seus próprios problemas emocionais, os seus próprios problemas psicológicos, os seus próprios problemas financeiros, enfim, de relacionamento. E que você acaba tendo até doenças psicossomáticas, né? Enfim, pode causar queda de cabelo, às vezes é uma pele que fica um pouco mais escurecida, né? Com manchas. Você vai tendo também reações orgânicas, mas que elas são o que a gente chama de fundo emocional, né? Muito conhecidamente as pessoas falam, é de fundo emocional. E aí, nesse sentido, novamente eu retomo a primeira orientação que foi dada, a da prevenção. Se você acredita, identifica que você tem, né, essa característica de somatizar, de psicomatizar, de apresentar algum tipo de comprometimento, né, no seu corpo a partir do seu emocional, é muito importante que você faça a prevenção. Não só com aquelas orientações que a gente já deu aqui, de dormir bem, de se alimentar bem, de manter relações mais saudáveis, como também de fazer psicoterapia. Psicoterapia, nós temos que desmistificar, infelizmente, a gente está em 2020, né? E ainda tem pessoas que têm preconceito de muitas vezes dizer, olha, eu faço terapia. Assim como você faz pilates, é muito importante você dizer, eu faço terapia, né? É até bonito você poder dizer que você está cuidando de você. E isso vira uma experiência positiva também para as pessoas que estão ao seu redor. Você poder ser uma referência para essas pessoas. Dizer assim, olha como ela está bem, né? Por quê? Porque ela cuida dela, ela cuida da parte estética, ela cuida da parte física, ela cuida também da parte psicológica. O que a gente tem visto nesses últimos tempos é que, infelizmente, as pessoas elas têm cuidado muito do externo, né? Da aparência física apenas. É sempre um cabelo muito bonito, é sempre a busca por um corpo perfeito, mas internamente os sentimentos não têm se dado a atenção que realmente deveria ser dado. Né? As pessoas gastam às vezes R$ 1.000 com um cabelo, mas não querem pagar uma sessão de psicoterapia ou fazer um tratamento durante um período. E às vezes as próprias pessoas ao redor estão dizendo para ela, né? Dizendo assim, olha, você não está bem, poxa, busca ajuda, né? Mas mesmo que você esteja bem, né? Você fazer psicoterapia, você ter saúde, não significa que você está doente, né? Você pode fazer psicoterapia e não necessariamente ter um comprometimento psiquiátrico, como por exemplo uma depressão. Você simplesmente está justamente se prevenindo, evitando que essas questões aconteçam. E se você já tem uma característica que promove como essa, né, de somatizar, de ter até doenças psicossomáticas, é crucial, é fundamental que você faça um acompanhamento psicoterápico. E, né, naquela avaliação, de repente, possa ser até indicado que seja feito também um atendimento psiquiátrico. E só para fazer um link com aquilo que tu colocaste, né, Jamil, os profissionais de saúde, eles atendem, todos estão, né, ou deveriam estar, habilitados não para fazer o atendimento psicológico, mas para fazer o que a gente chama de apoio emocional, ou de suporte emocional. Né? Nós, enquanto profissionais da saúde, temos que ter, né, essa interdisciplinaridade. E aí, ao menor sinal dos profissionais que estão assistindo a gente, você, eu sei que já faz isso, de ouvirem realmente dos seus alunos, dos seus clientes, dos seus pacientes, algum sinal, alguma coisa de que algo não está bem, se aquela pessoa de repente buscou, né, teve confiança de poder se abrir, se expressar para você, encaminha. Não deixa de encaminhar. E depois cobra. Né? Diz assim, e aí você foi? Olha, não pode deixar de ir. Tem que ir. É muito importante fazer isso. Eu teve muito isso lá no estúdio também. Eu fui em todos os médicos e ninguém sabe me dizer por que eu tenho essa dor no pescoço, por que eu tenho essa dor na minha coluna, na minha lombar. Isso eu recebo, tem muitos, assim, do próprios médicos já encaminham para fazer pilates. Eu vim para cá, eu acho que você nem vai resolver, porque nem o médico todo, a gente não escuta muito isso, né? Deixa eu ver aqui, ó. Quantos dias em média de treino para manter o ritmo forte para quem visa competição? Assim, se você for um atleta,
você tem que ter um treino que você tenha rendimento, viu? Se você quer participar de alguma competição, você tem que todos os dias treinar. Todos os dias você vai ter que treinar para aquela determinada atividade que você quer atingir, tá? Uma corrida, quero participar da maratona, então eu tenho que começar a caminhar, começar a fortalecer as articulações do joelho, do tornozelo. Então, quanto mais treino, melhor o resultado, tá, Cleide? A próxima é para você. Eu não vou dizer o nome, tá? Sim. Minha namorada chora muito. O que eu devo fazer? Ela o quê? Eu não entendi. Chora. Ela chora muito. O que eu devo fazer? Então, a primeira coisa é isso, né? Verificar esse choro constante, ele já é um sinal ou até um sintoma de que algo não está bem, né? Então, o primeiro ponto é esse. Você já viu que não é. Se você tem intimidade suficiente com ela, você tem que dizer, olha, será que não é a hora de realmente você buscar um apoio, né, de um profissional competente, alguém que realmente possa te atender, que tenha experiência, né, com essas questões emocionais. É muito importante você buscar isso, né, nesse momento, de orientar a pessoa de forma adequada. E aí, os motivos podem ser N motivos. Pode ser um trauma, pode ser uma dor que de repente ela não saiba lidar naquele momento, pode ser, né, passageiro, pode ser temporário, pode ser algo que já existia ali de forma aguda e agora está se tornando mais crônica. Então, enfim, as causas e consequências são infinitas. O que é importante é só que a gente não pode, aquilo que você até colocou ainda agora, né? É dizer assim, isso é frescura, isso é bobagem, isso é assim mesmo, porque não é, Tem não que é. ter, mulher. Chorar é bom, né? Você desabafa, todos nós temos os nossos momentos, mas se isso é muito constante, né? Eu sempre pergunto assim: quando alguém traz, né, algum sinal e sintoma como esse, quais são os prejuízos que esse sinal ou sintoma tem te trazido? Tem te evitado de você fazer alguma coisa? Tem te evitado, tem te prejudicado, por exemplo, no seu estudo, no seu trabalho? É muito importante, né? Você verificar os prejuízos que aquele sinal ou sintoma estão te trazendo. Se estão trazendo prejuízo é porque não está bem, e aí é importante procurar ajuda profissional. Agora é importante só lembrar que isso serve para quando a pessoa ela é adulta, porque quando se trata de criança e adolescente é fundamental que você comunique aos pais e responsáveis, né, de que você percebeu, e aí isso serve tanto para os profissionais, né, que estão de repente na escola, que percebem, né, que aquela criança, aquele adolescente não está bem, ou de repente até em outros espaços mesmo, como por exemplo numa academia. Nós temos adolescentes que fazem academia, às vezes o professor, né, percebe e aí, né, não pode ser omisso. Profissionais que são da área da saúde, eles têm que ter essa noção. E toda e qualquer área, na verdade, você tem que estar atento, principalmente no momento que a gente vive. Aqui eu acho que é para nós dois a pergunta aqui. Qual livro que vocês leram e gostaram que poderia me indicar? Friso. O livro que eu li, assim, que eu indico para todo mundo, que eu acho que é um livro para a vida, é o livro O Poder da Ação, do Paulo Vieira. Eu já li, acho que umas 2 vezes, e é maravilhoso, é para a vida. Ele trabalha. No livro, inclusive, fala da importância de fazer atividade física, como é bom, porque como todo dia a gente enfrenta uma batalha, enfrenta a batalha diária, nosso corpo tem que ser o tanque de guerra, né? Tem que estar preparado. Então, ele fala muito da importância da atividade física, da importância da imunidade emocional, você tem que estar bem emocionalmente para enfrentar o trabalho. Então, Friso, eu indicaria para você O Poder de Ação, do Paulo Vieira. Então, eu sou um pouco suspeita a falar porque os livros que eu tenho lido agora, eles são muito mais técnicos. Mas tem um que eu gostei muito, que foi da doutora Annelise, que eu acho que tem a ver também com o momento que a gente vive. O nome é O Discurso do CNJ contra o Estupro no Facebook. E aí é uma pesquisa dela, né, do doutorado dela, que foi feita realmente nas redes sociais. Então, apesar de ser um livro que tem uma linguagem jurídica, mas é uma linguagem que é acessível, uma linguagem que toda e qualquer pessoa consegue compreender tranquilamente.
consegue dialogar, e mesmo eventualmente uma sigla como, por exemplo, CNJ, que é Conselho Nacional de Justiça, que você eventualmente não compreenda, não só o livro traz as siglas, como você pode pesquisar no Google, enfim, não vai prejudicar sem dúvida nenhuma compreensão. Agora, eu acho também que às vezes eu acho não, tenho certeza, que os livros eles são uma fonte, sem dúvida, importante de conhecimento, mas ele é praticamente a mesma coisa como do exercício físico. Não adianta você se comprometer com algo que você não vai fazer. Senão você vai encher a sua estante de livros e vai ficar depois com aquela angústia, com aquela sensação também enfim, de incapacidade, porque você não deu conta de ler, porque você não consegue, até porque leitura também é hábito. Você tem que criar o hábito. E aí, a gente, quando eu conheço alguém, né, quando converso com alguém, principalmente crianças e adolescentes, eu sempre falo que é um trabalhinho de formiguinha. Então, se você quer começar a desenvolver um hábito de leitura agora, não adianta você procurar um livrão, né? Comece pelos pouquinhos mesmo. Pode ser um gibi, né? Turma da Mônica. Vou pedir além do gibi. Né? Você vai começando de pouquinho, aí depois você parte para os artigos. Tem muitos artigos científicos de qualidade disponíveis na internet. Você pode pesquisar, por exemplo, nas próprias universidades. Você entra no site das universidades, procura os programas de pós-graduação, procura quais são, né, os profissionais que estão ali, e aí vai lendo. Tem artigos muito bons, às vezes com 13 páginas, com 10 páginas, com 12 páginas, que trazem uma série de reflexões. E uma outra coisa E também assim, que eu sugiro, só para concluir, são algumas páginas. Hoje a gente tem páginas, né, tanto no YouTube, no próprio Facebook, no Instagram, que eles já são até resumidinhos, né, que você também pode começar por ali. E aí, de repente, algum daqueles assuntos te interessa e aí você depois vai pesquisar melhor. eu digo assim, aproveitar esse momento e ler, mas ler coisas produtivas, tá? Por Sim, favor, pessoal, vamos ler coisas produtivas. Livros que são bons, que tragam um conhecimento, tá? E esse momento agora é de olhar para frente, não é fácil, não, nem um pouquinho, não está sendo fácil para muitos profissionais, para muita gente, mas se nós ficarmos parados, é pior, gente. Né? Então, a gente tem que ter uma boa saúde mental, a gente tem que tentar não surtar, né? Ai, meu Deus, o que eu faço? Tá, calma, calma, calma. Vamos fazer terapia, vamos fazer atividade física, que é de suma importância nesse momento agora que nós estamos passando esse momento tão delicado. E aproveitar que o mundo todo parou, e eu acho que precisava, né? Acho que precisava de um impacto. Agora, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Será que eu estou bem? Será que eu não estou bem? Daqui para frente, como eu tenho que conduzir a minha vida? E isso é importante você também refletir muito sobre isso, né, João? E é isso assim que eu queria deixar para o pessoal e não esqueça, gente, movimente, o nosso corpo foi feito para se movimentar. Suba a escada de prédio, agache, pegue o arroz que está no chão, faça qualquer movimento, alonga, tá? Qualquer coisa. O importante é se movimentar. É muito importante. perfeito a tua colocação. É realmente isso. É tentar levar a vida, né, nesse momento difícil com mais leveza, mas sempre com segurança, né? Sem fugir das responsabilidades. São momentos difíceis, não é a primeira vez que a gente passa por isso, a gente já teve outras crises, tanto de saúde, né? A pandemia da AIDS foi uma que nós passamos, ela não está tão distante, ela inclusive é atual. Nós tivemos o HN1, nós tivemos Ebola, nós tivemos uma série de crises, né, na saúde, nós temos crises econômicas, enfim, sempre, pelo menos de tempos em tempos, a gente está tendo. Mas nós somos sobreviventes, nós temos o que alguns chamam, né, de capacidade aí, de resiliência, de poder superar,
né, as adversidades, lidar, tirar um aprendizado com isso, e é nisso também que eu acredito que a gente vai ter que focar. Eu sou até uma pessoa suspeita para falar dessa forma, porque eu não sou tão positivo, eu sou mais realista, né? Eu não sou um negativista, sem dúvida, mas eu sou mais realista. E eu lido realmente com a realidade. Eu acho que esse momento da pandemia, ele é, tu falaste a palavra, ele é, independentemente de qualquer coisa, um momento de reflexão. Ele é um momento de refletir, né? O que de bom, o que de ruim a gente pode tirar, né, desse momento. Então, por exemplo, se a gente pensar em termos de meio ambiente, para o meio ambiente está sendo ótimo, né? Esse tempo de isolamento, o ar está mais respirável, né? As cortinas, né? As nuvens de fumaça nos céus, elas estão se dissipando, a própria camada de ozônio, né? Tem se recuperado. Os animais têm se sentido mais livres, né, para poder andar, enfim, caçar. Então, tem, sem dúvida, algumas questões positivas. O que a gente precisa saber, e aí você também colocou isso, é como que a gente vai sair dessa pandemia melhores do que nós éramos. É isso que eu acho que a gente não pode perder de vista, é tentar sair dessa pandemia com uma proposta, com uma resolutividade. E aí isso serve para todos os campos da nossa vida. Para a gente, enquanto indivíduo, para a nossa saúde mental, para a nossa saúde física, para nossas relações familiares, para as nossas relações com os nossos amigos, mas também para o campo da política, para o campo da economia, para o campo do trabalho. Eu acho que muitas coisas ficaram muito claras que assim não tem mais como a gente tolerar, não tem mais como a gente permitir, não tem mais como a gente continuar. Não dá mais para continuar dessa forma, né? A gente vai ter que realmente repensar e adotar novas estratégias. Eu fico muito feliz de ter participado, né, de ter podido trocar hoje, né, fazer esse bate-papo que foi muito bacana, né, com a Jamília, sabia que era muito bom, né, e aí a gente já tinha, desde abril, né, Jamília, que a gente estava falando dessa live. Eu tenho um trabalho, todo mundo sabe, também, né, de forma voluntária. Eu acho que também o voluntariado também ajuda bastante. Eu esqueci de falar isso. O voluntariado também é, sem dúvida, uma importante prática que ajuda a gente se sentir melhor, né? Ajudar o próximo. Você se sente muito bem quando você precisa de diferença, né? Então eu já faço na minha vida, sempre fiz um trabalho voluntário, aquele trabalho que a gente não ganha nada, né? Às vezes ganha no máximo fama ou crítica. É muita coisa. Mas já é muita coisa, que a gente se sente bem. E aí, eu, com o meu trabalho voluntário que eu faço na OAB, que eu sou presidente da Comissão de Diversidade Sexual e População LGBTI, não só a gente está com a campanha de arrecadação aqui para as famílias, né, que estão sofrendo com a pandemia, estão sem renda, enfim, como também eu tenho feito algumas lives, né, com esse tempo um pouco maior, para poder também atingir um público que muitas vezes não vai nas nossas atividades, por N motivos, e que estão tendo a oportunidade de entrar em contato. Então, eu convido vocês, nós vamos ter uma dia 20 agora, acompanhe as nossas redes sociais, eu sempre estou divulgando aí, e o mês de junho a gente vai dar continuidade, sem dúvida, né? Esse mês é o mês do combate ou enfrentamento à LGBTfobia, né? O dia 17 de maio é o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia, inclusive por conta justamente de uma decisão da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que retirou em 17 de maio de 1990 do CID, né, do Código Internacional de Doenças, a homossexualidade como sendo uma doença, algo que nunca foi, não deveria ser, mas que estava lá. Então, é algo que é importante ser debatido. Então, a gente vai ter uma live no dia 20, teremos uma, se não me engano, dia 27 ou 28 também. E, enfim, acompanhe as nossas redes sociais, quanto mais informação, e sempre podem sugerir também alguns temas, né, que a gente pode falar. Na última live que vai ser com a Flávia, vai ser sobre violência intrafamiliar, que a gente sabe também que nesse momento de pandemia tem aumentado os casos,
e é uma violência que muitas Sim. vezes fica sigilosa, né? Fica invisibilizada, porque ela acontece no âmbito da casa, e aí as pessoas, aquela história, né? Não sabem o que está acontecendo, não denunciam, e aí a gente precisa também tocar nesses pontos. E aí eu conto com vocês, com a participação de vocês. E obrigada pelo convite, João. E não é só, para mim, não é só um profissional nessa área, é um grande amigo. E nós estamos aí abertos a convites, a propostas. Eu acho que a gente, nesse momento, principalmente, sempre tem que ser aberto a Vou várias encerrar propostas, em mas nesse 20 momento, segundos. mais do que nunca, nós temos que ter um ajudar o outro. E obrigada, viu, João? Obrigada, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Valeu, tchau. viu, João? Beijos. Tchau, tchau.